Olá, você que acompanha a programação da TV Unifev, estamos no ar com mais um Coletiva, o nosso programa semanal de entrevistas. Em mais de um ano de pandemia, buscamos levar até você o maior número de informações possível, seja sobre a doença, seja sobre a estrutura do município. O nosso objetivo aqui é colaborar. Por isso, hoje recebemos aqui o médico coordenador do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid de Votuporanga, Dr. Chaldes Ferreira da Silva Júnior, que também é responsável pela rede de urgência e emergência do município. Dr. Chaldes, muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade. Obrigado, Fabiola. Eu que agradeço aí a oportunidade. Doutor, eu gostaria de começar pedindo para que o senhor apresente qual o panorama atual de casos da Covid em Votuporanga nesse momento. O panorama, né, acho que não é novidade para ninguém. A gente teve um mês difícil, que foi o mês de março, onde eu vou passar alguns números, né, de março. Nós estamos entrando aí em abril, também não estamos muito diferente do início de março. Mas até agora, em total notificados, no mês de março foram 6.402 notificados para Covid-19, total de positivos 1.997 pacientes, e tivemos um total de óbito em março pela Covid-19 de 89 óbitos em março. Agora, abril, no período até hoje, nós estamos com 563 notificados até agora, com um total de positivos de 88 e um total de óbitos de abril de 14 óbitos até o momento. Doutor, a gente pode dizer que esse é o pior momento da pandemia em Votuporanga e também no Brasil? Com certeza, acho que em rede nacional nós podemos afirmar isso, né? Nunca tivemos, num momento desse, há um ano e pouco aí de pandemia, vivemos realmente, no meu ponto de vista, até uma nova pandemia aí com essas variantes, e com a mudança do perfil também mais agressivo da doença. Doutor, qual é a estrutura disponível hoje para o atendimento de casos de Covid em Votuporanga? Eu gostaria que o senhor também passasse esse panorama para a gente de como estamos com essa estrutura. Tá, na rede municipal hoje nós temos uma tenda onde se inicia todo o atendimento, onde esse paciente ele recebe uma classificação, se esse paciente é leve, se ele vai receber o tratamento e vai retornar para o seu município, suas orientações para o seu domicílio, ou se ele já está numa fase um pouco mais avançada, necessitando de oxigênio, e aí ele é triado da seguinte forma: quando há necessidade de suplementação de oxigênio, nós temos a UPA, que fica ao lado da tenda, onde esse paciente é encaminhado e é avaliado com alguns exames iniciais, a necessidade e a quantidade desse oxigênio. E a partir daí, agora por último, nós conseguimos aí em 10 dias montar um hospital de campanha com 23 leitos de assistência respiratória. Não são leitos de UTI, mas são leitos de assistência respiratória, com todas as medicações que uma UTI tem, para a gente aguardar esse leito da melhor forma, com a melhor assistência possível. E a partir daí, esses pacientes no hospital de campanha, ele não necessariamente ele tem que estar em ventilação mecânica, ou seja, não necessariamente ele tem que estar entubado, mas ele tem já uma necessidade de oxigênio maior, com uma grande possibilidade de ter que receber o suporte invasivo, que a gente chama de intubação, mais ventilação mecânica. Então, resumindo, a nível municipal nós temos a tenda, onde nós fazemos essa primeira triagem, a internação de enfermaria numa litragem até 5 litros a 6 litros de oxigênio. Esses pacientes permanecem na UPA internado em leitos de enfermaria, e os pacientes com uma necessidade de oxigênio acima de 6 litros, ele já é transferido para o hospital de campanha, onde ele vai receber toda a vigilância respiratória. De suporte também à Covid, integrado ao nosso hospital, à nossa Santa Casa, nós temos um pronto-socorro respiratório, que a gente chama de pronto-socorro porta 2, que é onde nós recebemos tanto os pacientes via CROSS, quanto os pacientes de convênios, pacientes particulares, são atendidos, em primeiro momento, nessa unidade de suporte respiratório, que é ligado diretamente ao nosso hospital.
Ok, doutor. Agora, quanto às pessoas que têm alguns sintomas respiratórios já e têm receio de procurar esse atendimento direto na tenda, o que vocês orientam nesse momento, nesse primeiro momento? A gente tem as unidades básicas de saúde, todas elas nos bairros, elas estão preparadas para dar esse primeiro atendimento, essa primeira orientação, com médicos, enfermeiros, com toda a equipe, assistente social, tudo organizado para assistir esses pacientes, principalmente os que têm receio de vir até a tenda, de vir até a UPA, e o SAMU, né, 192, que a gente está disponível 24 horas para tirar todas as dúvidas, orientar quanto aos sinais e sintomas e principalmente já orientar até o melhor local para esse atendimento, que pode ser tanto na unidade básica quanto na tenda, e casos que necessitem o SAMU, ele tem uma unidade específica para atendimento de Covid. Essa ambulância ela é preparada para isso, com equipe, a gente chama de uma ambulância intermediária, onde tripula enfermeiro padrão, que vai até a residência, avaliam esses pacientes e a partir daí, por meio de rádio, passa para o médico assistente, que é o médico regulador do SAMU, para ele definir o melhor local de atendimento desse paciente. Então fica aí essa informação importante de que se você começar a despertar alguns sintomas, é possível contar então com o SAMU e com esse telefone, porque a gente sabe que as pessoas ainda têm muitas dúvidas do que pode ser ou não pode ser a Covid e não sabem como agir, então fica aqui essa informação importante sobre esse contato do 192 do SAMU. Doutor, outra situação. Em casos de acidentes domésticos e de trânsito, que não tem aí exatamente, né, essa ligação com a Covid, como é que vocês estão fazendo esse protocolo de atendimento? Onde procurar? Para quem ligar? Em qualquer sinal de emergência, o caminho sempre é único, é o SAMU 192, né? Meios próprios, né? Não estou necessitando da ambulância, não necessito da orientação, mas necessito sim já de passar por consulta. Aquele caso que a vítima já sabe que ele necessita passar na unidade. Todos os pacientes não Covid estão sendo direcionados para o mini hospital do Pozo Bom. Foi montada uma estrutura não Covid de urgência e emergência para dar toda a assistência necessária para essa urgência básica. A partir dali, se houver necessidade, ele vai ser regulado via SAMU para a porta do hospital da nossa Santa Casa, na porta 1, que é a porta não Covid. É a porta onde não tem paciente Covid, então não tem risco de contaminação. Então houve realmente essa separação, né? Tem muitas pessoas que têm esse receio ainda e acabam não procurando ajuda no momento que precisam por medo da Covid, né? Então existe mesmo essa separação. Isso, Fabíola, isso é uma mensagem importante que a gente tem que deixar. As pessoas não podem ficar em casa na dúvida, né? Nós temos o SAMU 92, ligar no SAMU 92 não quer dizer obrigatoriamente que ele vai receber uma ambulância e vai ser direcionado para alguma unidade. Às vezes só para tirar uma dúvida, né? Então liga o 92, o médico vai conversar, vai tirar a tua dúvida e ele pode às vezes resolver só em realmente esclarecendo essa dúvida e o paciente pode inclusive permanecer em seu domicílio com segurança. Doutor, questão de exames, cirurgias e outros procedimentos, porque a gente sabe que, por exemplo, pela Santa Casa tem muitos laboratórios que atendem ali com exames que não são relacionados à Covid. Isso também foi mantido ou algumas dessas situações foram adiadas? Em termos de exames, foram mantidos todos os exames necessários para pacientes não Covid, estão sendo realizados, né? O que foi, né, nesse momento suspenso são cirurgias eletivas, devido a toda a situação que nós estamos de estrutura física, de insumos e inclusive de profissionais para dar toda essa assistência. Então, algumas situações, né, foram proteladas, mas a urgência e a emergência do não Covid está funcionando normalmente. De maneira geral, então, hoje, o senhor acha que essa estrutura ela é satisfatória? Precisaríamos de uma estrutura ainda maior? Qual que é a tua leitura disso tudo, doutor? Bom, a Covid já surpreendeu a todos, né? Eu acho que a saúde, ela sempre tem que estar preparada, sempre tem que estar à frente. E isso a Covid, eu acho que provou para o país todo, que a nossa saúde do nosso país, infelizmente, não está à altura que deveria estar. E com certeza, se falar de estrutura, sempre é melhor a gente ter mais, né? Ter mais e ter estrutura sobrando. Nesse momento,
que nós estamos vivendo com o hospital de campanha, nós tivemos uma folga em termos de assistência com qualidade para aguardar um leito de UTI. Né? Então, nós conseguimos montar uma assistência melhor para a gente poder esperar esses leitos de UTI. Mas, com certeza, né, a gente sempre vai estar precisando de mais, a gente não tem ainda a noção desse pico que nós estamos vivendo, até quando esse pico vai, se isso vai continuar subindo. Alguns números mostram uma queda em procura já de leitos de UTI, e alguns números já estão nos mostrando também uma procura menor do primeiro atendimento do paciente COVID, né? Mas nós não conseguimos ainda nesse momento garantir nada. O que eu enxergo desse 1 ano e pouco, que nós estamos ainda num momento de pico, nós estamos ainda subindo, né, na curva, não entramos em platô ainda, então isso realmente nos preocupa ainda. Nesse momento, eu tenho aí o hospital de campanha com 13 leitos ocupados nesse momento dos 23, né, e tenho enfermaria na UPA, 12 pacientes necessitando de oxigênios internados na UPA, todos com CROS aberto, que é a Central de Regulação do Estado de São Paulo, aguardando o leito hospitalar, tanto o leito de enfermaria quanto o leito de terapia intensiva. Eu gostaria de falar com o senhor justamente sobre isso, essa questão do CROS que a gente ouve falar. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como funciona isso. Quer dizer, o familiar ele fica em casa um pouco aflito, ansioso por notícia, por saber se o familiar dele que está lá vai ser transferido ou não vai. Como é que funciona todo esse contato entre os hospitais sobre liberação de leitos, o que foi possível ou não, e também esse retorno para o familiar sobre o que está acontecendo com o paciente que está ali esperando, né, esse leito. O que o senhor pode dizer sobre isso? Todo paciente, né, que é atendido tanto na UPA, onde a gente já solicita o CROS, ele realmente vai ter um momento que ele precisa ter essa vaga. Ele precisa ter essa vaga por vários motivos, por uma assistência melhor, por fisioterapia, por nutricionista, por reabilitação, né, por exames de alta complexidade. Então ele precisa dessa vaga hospitalar, tanto de enfermaria quanto de terapia intensiva. Então, o que é o CROS? O CROS é uma central de regulação onde a gente coloca todos os dados do que está acontecendo naquele momento com o paciente e solicita uma vaga. Então, eu abro um CROS hoje, né? Vamos dar um exemplo do seu João. O seu João está com 4 litros de oxigênio, eu vou relatar isso lá e vou solicitar uma vaga de enfermaria. Não temos vagas na Santa Casa de Votuporanga. O CROS ele vai correr à procura de uma vaga no estado, tá? Então essa vaga ela pode sair para a nossa região, para o nosso DRS, e ela pode sair também para fora da nossa região, da nossa DRS, para poder ter essa assistência a esses pacientes. De terapia intensiva a mesma coisa, o paciente já está em suporte ventilatório, já está no respirador, eu abro o CROS, colocando que ele está no respirador, passo todos os exames, os dados clínicos, laboratoriais, dados de imagem, e isso é gravado, isso fica dentro dessa central de regulação, onde existe um grupo de médicos reguladores que avaliam isso, tá? O dia todo, na verdade, diariamente, às 24 horas, à procura de um leito para melhor assistir esse paciente. E é a mesma coisa, ele pode sair para um leito de UTI da nossa Santa Casa, como de qualquer Santa Casa da região, qualquer hospital da região, ou fora da nossa regional também. Então, essa é a central de regulação. A partir da hora que eu atendo esse paciente, eu tenho por obrigação abrir esse CROS para o médico regulador, para o Estado, saber que esse paciente está aguardando um leito ou de UTI ou um leito de enfermaria a nível hospitalar. E aí essas informações são passadas imediatamente aos familiares, eu imagino. Como essa comunicação é feita? Essa comunicação é feita via telefone, tá? Médico com o familiar. Então, o médico assistente, tanto da UPA, quanto do hospital de campanha, quanto do pronto-socorro, se esse paciente estiver no pronto-socorro respiratório da Santa Casa, quanto na UTI da nossa Santa Casa, quanto na enfermaria da nossa Santa Casa. Toda a comunicação, tanto dos pacientes que estão fora do hospital aguardando vaga, quanto dos pacientes que estão dentro do hospital, em leito hospitalar, é feito via telefone. Tá? Diariamente a gente passa o boletim desses pacientes.
Doutor, o senhor faz parte do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid de Votuporanga, montado pelo prefeito Jorge Seba logo no começo desse ano. Quem faz parte desse comitê e como tem sido o trabalho desse grupo? Esse grupo, né, o Jorge tentou deliberar com esse comitê e isso foi muito importante para a gente poder escutar toda a situação, porque a Covid interferiu muito na economia e isso realmente nos preocupa também. Eu, como líder aí do plano de contingência, né, desse comitê, como secretário executivo, a minha preocupação é quando que pode flexibilizar, quando que a gente vai poder voltar ao normal. Essa é uma grande preocupação. Então, o objetivo desse comitê foi isso, foi unir, né, várias entidades. Então, a gente tem ali líderes do comércio, líderes da Secretaria de Educação, do Hospital Particular, do Hospital Unimed, Secretaria Municipal de Saúde. Então, todos juntos, para que cada um passe a sua visão, que esse comitê consiga trabalhar, inclusive a nível tanto de restrição quanto de flexibilização, para a saúde tentar andar em paralelo à economia. Então, eu acho que o comitê foi muito importante nesse nível. E tendo esses órgãos todos juntos, a gente consegue realmente andar juntos, né? E que todos entendam a necessidade de restringir mais e o momento certo de flexibilizar. Então, foram várias tentativas de flexibilização e agora, por último, né, essa restrição maior aí por necessidade pelo colapso. E isso tudo é divulgado e é compartilhado com esse comitê. Doutor, falando um pouco mais sobre o hospital de campanha, que também foi uma outra ação aí anunciada pelo prefeito Jorge Seba no último sábado, né? Como foi possível a montagem em tão pouco tempo desse hospital? Muitas pessoas têm dúvidas, né, de como essa estrutura funciona, como é possível colocá-la em prática em tão pouco tempo e o que significa a capacidade do hospital de campanha perto das necessidades do município. Isso realmente foi em tempo recorde. Eu acho que isso se somou, né, a união de todas as entidades da nossa cidade, população, né, iniciativa privada, Secretaria de Estado, Secretaria Municipal, Santa Casa e todo o corpo envolvido, o corpo técnico envolvido da saúde nessa assistência. Então, isso nós fizemos a tempo recorde, a estrutura ficou excelente para o que é a proposta, são leitos de assistência respiratória. Então, são leitos adequados, temos a gente fala ponto para diálise, então a gente consegue dialisar até 8 pacientes, tá, dentro dessa unidade, coisa que a gente não tinha antes, e esses pacientes, 40% dos pacientes graves de Covid evoluem com a insuficiência renal e necessitam do suporte de diálise. Então, tudo isso acho que realmente se somou, e principalmente, né, a iniciativa privada que teve junto e teve muito forte nisso, porque é uma estrutura cara e foi necessário. Foi necessário porque nós não conseguíamos mais manter, né, com a estrutura apenas da UPA toda essa assistência. E esses pacientes, eles entram ali e realmente não tem hora para sair. Pelo momento de colapso nacional, do colapso da nossa regional, eu não consigo dar uma previsão que em 2, 3 dias eu tenho leito hospitalar para esses pacientes. Então, tem pacientes que estão entrando, nós estamos assistindo, tratando e já estamos realizando altas para o seu domicílio após tratamento dentro dessas estruturas. Então, isso foi muito importante. E por que naquele espaço, né, junto à Santa Casa? Por conta do oxigênio, para a gente não ter risco de faltar oxigênio. Então, a gente compartilha hoje no tanque de oxigênio da Santa Casa toda a nossa necessidade de oxigênio. Agora, o grande problema continua, tanto para a Santa Casa quanto para o hospital de campanha, que ainda são a falta de insumos. Nós estamos vivendo uma crise de insumos e isso está diretamente ligado à assistência desses pacientes. Então, nós estamos lutando, o país todo está lutando, está buscando esses insumos, estamos assim, vivendo um dia após o outro. Então, vencemos hoje e vamos tentar vencer amanhã, porque está assim, a nível de insumo, a dificuldade de profissionais. No hospital de campanha nós conseguimos organizar a escala fechada, tanto escala médica, enfermagem, técnico, fisioterapeutas, tá, em tempo integral no hospital de campanha. Então a qualidade melhorou muito
para a gente aguardar esse leito hospitalar. Então, conseguimos dar um passo muito importante na assistência desses pacientes. E 23 leitos, nesse momento, está sendo suficiente, né? Então, aquilo que eu te coloquei, nós inauguramos na segunda, nós temos 13 leitos ocupados. Até nesse exato momento, eu não tive nenhum CROSS, nenhuma vaga liberada a nível hospitalar para o hospital de campanha, para esses 13 pacientes mais graves. Então, os que entraram estão lá. De segunda até hoje, alguns vieram transferidos da UPA, né? 4 vieram transferidos da UPA em ventilação mecânica, 3 a gente fala pré-ventilação mecânica, então 7 já vieram transferidos da UPA e os outros são pacientes já novos. Espero que comecem a melhorar e comecem a melhorar também esses leitos hospitalares para o nosso hospital de campanha, para que a gente não chegue no colapso dele também. Quando o senhor fala sobre falta de insumos, falta insumos no mercado disponível para compra ou o que falta são recursos para comprar? Qual é o problema aí? Nós não temos problemas nesse momento de recurso. Graças à união de todos, né? Do hospital de campanha, iniciativa privada, Estado, Secretaria, município, todos, nós não temos problemas de recurso. O problema é ter para comprar, tá? E principalmente, às vezes nós até realizamos a compra e não estão conseguindo nos entregar. Então a dificuldade maior está aí. Doutor, hoje a Santa Casa é referência para quantas cidades? Esse atendimento é prestado dentro da Covid, né, da questão da Covid, é prestado para quantos municípios da nossa região? Na verdade, a gente tem 17 municípios que nós somos referência, só que o grande problema hoje, eles estão vivendo o mesmo drama que nós. Nós não temos como receber esses pacientes igual recebíamos antes. Antes a gente tinha uma regulação interna entre nós, que a gente acolhia todos esses municípios. Agora, esse paciente, ele só entra no nosso hospital via CROSS. Então, o mesmo problema que eu estou passando no hospital de campanha e na UPA, esses municípios estão passando. Eles estão tendo que dar essa assistência inicial, estão tendo que abrir esses CROSS e estão tendo que aguardar a liberação das vagas via CROSS. Então, os pacientes, eles ficam ainda nas unidades desses municípios, eles não são encaminhados diretos a Votuporanga? Não são encaminhados. Então, tem pacientes nesses municípios, tanto em enfermaria, quanto também em ventilação mecânica. Eles estão sofrendo muito com isso também. Doutor, agora falando um pouco sobre o vírus especificamente, o que podemos dizer sobre as novas cepas? O que temos de informação sobre o que circula no município? Nós sabemos que as novas cepas já estão circulando não só no nosso município, mas em toda a nossa região. E sabemos o seguinte, que o perfil dessa nova cepa é diferente, é um perfil mais agressivo, mais rápido. Então, é onde eu falo, o paciente não pode ficar sem assistência. Ele não pode ficar em casa na dúvida, abriu o sintoma, ele tem que procurar, tá, orientações, que seja na unidade base, seja via SAMU 192, que ele procure o atendimento, ele não pode ficar na dúvida com sintomas em casa. Não existe nenhum tratamento milagroso e confirmado, tá? Então a gente pode sim usar as medicações, a gente pode iniciar medicações desde o início dos sintomas, né? Só que a gente não pode confiar que isso é a solução. Pacientes tomando medicações pioraram, vieram para o nosso UTI, vieram para a ventilação mecânica, e pacientes que tomaram medicações também não vieram. Nós não temos certezas de nada ainda, nós não temos certeza de tratamento nenhum. A nossa esperança, eu confirmo para vocês, é a vacina, né? Então nós temos que realmente apoiar, que temos que vacinar o mais rápido possível a nossa população. A luta é vacinar o mais rápido possível todos os pacientes de todas as faixas etárias que necessitam serem vacinados. Esse é o objetivo, para a gente conseguir segurar essa pandemia da melhor forma possível e continuar com todas as orientações desde o início. Evitar aglomerações desnecessárias, uso de máscara, né, de forma correta, e a higienização, né, de mãos frequentemente, e tomar muito cuidado realmente com as vestimentas.
né, que a gente usa fora, com os produtos que a gente busca fora para os nossos domicílios. Então, essas orientações continuam as mesmas. E é isso que segura, tá, a contaminação. E é nisso que a gente tem que realmente focar, e é disso que nós, profissionais da saúde, estamos precisando realmente de um apoio maior de todos. Nós sabemos que nós temos já uma faixa muito grande que está apoiando isso, mas ainda existe uma faixa que realmente não apoia. Espero e peço a Deus que essa faixa que não apoia ainda todas essas medidas, que mudem realmente a sua forma de pensar em prol do próximo, de vocês e do próximo. O senhor falou sobre os sintomas, a gente vai entrar logo mais nesse assunto de fake news e negacionismo também, mas antes eu gostaria de te perguntar, o senhor falou sobre sintomas, né? Mesmo depois de um ano de pandemia, a gente ainda tem muitas dúvidas, os sintomas são muito parecidos com o resfriado, então às vezes você tem uma dor de cabeça, você não sabe se é porque, né, do dia, se é o nariz começa a escorrer, você não sabe direito se está com resfriado ou se está com sintoma. Doutor, como perceber, assim, em que momento acionar o alarme e procurar ajuda, assim, quais são os sintomas mais comuns também hoje? Os sintomas mais comuns é justamente o que você colocou, Fabíola. É muito difícil, né? Por isso que esse vírus, a gente acaba, assim, muitos pacientes positivos, às vezes acabam percebendo um pouco mais tarde que está realmente uma possibilidade de ser Covid, e por isso que nós estamos com essa contaminação tão alta, porque realmente é muito difícil. Ele tem sintomas específicos em alguns pacientes, e tem sintomas inespecíficos em outros. Então, na maioria, ele vai abrir como sintoma de resfriado, a gente fala de via aérea superior, uma coriza, uma dor de cabeça, uma febre inicial, um olho vermelho, né? Mas em alguns ele abre de forma diferente, ele pode abrir como uma dor abdominal, como uma diarreia, como sintoma urinário. Então, nesse momento, qualquer tipo de sintoma que o paciente mude, e que realmente não está legal, que passou de 12, 24 horas e manteve esse sintoma, ele tem que realmente procurar assistência, mesmo que seja uma simples orientação, mas já precisa dessa assistência precoce. Eu defendo muito um termo, assistência precoce. Nessa época de pandemia, nós temos que assistir precocemente nossos pacientes. Essa é a inteligência e o que está realmente contribuindo para um desfecho melhor dessa doença. Bom, nós vamos continuar essa entrevista muito importante e especial com o Dr. Chaldes, que é o secretário executivo do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid aqui de Votuporanga, no próximo bloco. Então, finalizamos esse bloco, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais perguntas e informações para você. Até já!